graça e paz. Muito bem, dando continuidade aos nossos estudos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Bia, me põe o 16, 28, onde nós paramos a última vez. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse texto aqui é muito contestado pelos teólogos. Por quê? Jesus está conversando com quem? Os discípulos. Jesus já veio no seu reino? Não. Aí é essa contestação que eles colocam. Se Jesus ainda não veio no seu reino e estes discípulos já morreram, então a nossa interpretação bíblica está errada. Essa é a colocação. Mas, como eles olham as Escrituras historicamente e não profeticamente, não enxergam suas profecias, então eles não percebem que aqui está se falando de uma revelação especial. Observe, Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos, eles estão sendo o quê? Preparados. A preparação dos discípulos acontece por meio da glória divina do Messias e da sua aprovação perante testemunhas escolhidas. Quem são as testemunhas escolhidas? Os discípulos, esses alguns. E esses alguns vão poder ver o quê? O Filho do Homem no seu reino. Como que isso se deu? Alguns dias depois. Vamos ver isso. Agora estamos entrando no capítulo 17. Então, o versículo 28, ele vai começar a descrever o quê? O episódio do Monte da Transfiguração. Vamos lá. 17, aí. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Esses são os alguns. E os levou em particular ao alto monte. Então, aqui começa a se cumprir o que Jesus havia prometido com esses alguns. Alguns quem? Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João vão ter a oportunidade de ver o quê? Cristo transfigurado. E esse privilégio está sendo uma antevisão de Cristo na glória do seu reino. Vamos observar mais um pouco. Essa antevisão, ela vai mostrar 4 aspectos da glória de Jesus Cristo como rei. Vamos para o versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Observem só. Este é o único momento no ministério terreno de Jesus que ele se apresenta glorificado. Ele se esvaziou da sua glória. Esse é o único instante que ele se manifesta glorificado. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vamos compreender o porquê desses dois personagens. Versículo 4.
Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Sempre o Pedro é o primeiro, né? Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Até aqui. Primeiro item desses 4 aspectos: a glória da pessoa de Cristo. Como vimos, e podemos conferir isso nas Escrituras, é a única vez que ele se manifesta na sua glória, como o sol, diz o texto. Vamos lembrar outros momentos que Deus se manifesta ao seu povo, lá no Antigo Testamento, no Shekinah da sua glória. Ele manifesta a sua presença no meio do seu povo. E aqui, na vinda dele, como cordeiro, ele se esvazia da sua glória. Mas nesse instante, ele está se apresentando como o leão da tribo de Judá, como será na sua segunda vinda. Vamos entender o que está acontecendo. Pode voltar no versículo, vai no 1, deixa eu ver se é isso. 2. Isso. E foi transfigurado. Essa palavra aqui traduzida por transfiguração, ela vem da origem do nosso termo metamorfose, que significa o quê? Mudança exterior, provinda do interior. Mudança exterior, provinda do interior. Assim como, por exemplo, como se dá a metamorfose da lagarta. A lagarta cria um casulo, e quando ela sai do casulo, ela sai na forma de borboleta. Dentro do casulo, ela está lá fechada. Quando ela sai, ela está expressando externamente aquilo que ela é interiormente, quando dentro do casulo. Muito bem. A glória exterior do Senhor Jesus estava sendo irradiada do seu interior nesse momento. Esse que é o sentido. Ou seja, vamos pensar no proporcional inverso. Vocês já viram aquele texto que fala do lobo em pele de ovelha? Ele por dentro é lobo, por fora ele é ovelha. Esse é o inverso. No caso aqui de Jesus, a transfiguração é o oposto. Ele está manifestando fora o que ele é dentro. Ok? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nós já estudamos esse texto, mas é bom relembrar. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser? Do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. E aqui carrega a ideia da mesma essência, da mesma substância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não criou o universo? Ainda ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Então aqui está mostrando o quê? Esse aspecto, que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Esse acontecimento que nós estamos vendo, ele serviria para fortalecer a fé dos discípulos. Por isso que ele chamou eles em particular. Pode voltar lá, Bia, por favor. Especialmente a fé de quem? De Pedro. Pedro não havia confessado que Jesus era o Filho de Deus? E logo em seguida, Pedro não fala, quando Jesus fala que era necessário ele padecer e morrer, não fala isso, Senhor.
arreda Satanás. Depois de um arreda Satanás a partir de Cristo, ele estava precisando ser levantado. E aqui nós vemos que Pedro, ele creu. Essa experiência de ver Cristo glorificado fortaleceu a fé dele. Foi uma confirmação. Isso também deveria ser com cada um de nós. Temos uma fé sólida na pessoa de Cristo, sem sequer a necessidade de uma experiência sobrenatural. Vamos lá, João 11:40. Respondendo Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Aí a pergunta. Pedro creu. Ele viu a glória de Deus. Estevão creu. Ele viu a glória de Deus. A pergunta é: você tem crido na glória do Senhor? Porque se não crer, não vê a glória. Se creres, verás a glória de Deus. É necessário o quê? A fé. O crer, que foi algo que eu pontuei muito na última vez. Outro texto aqui é Hebreus 11:6. De fato, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário crer. O interessante é que existe uma certa hipocrisia no ser humano, né? Eu pergunto para vocês: alguém já foi em algum velório que o falecido não se tornou bom e temente a Deus ali, naquele momento? Falecido, eu só te falo disso. Agora, isso é o ponto. A necessidade da fé é crucial. Ela é crucial. Anos depois desse evento, João relembrou esse momento. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. As pessoas viram a glória. As pessoas viram a glória. Não? Quem viu a glória? Pedro, Tiago e João. Está ali no batedor de coração. Foi a única vez que ele manifestou a glória dele. E João está se lembrando disso, falando: glória como do unigênito do Pai. Nós temos que crer na glória dele, para vermos a glória dele na nossa condição privilegiada de sermos promovidos em sua presença. Os que cremos. Interessante que o Evangelho de João enfatiza Jesus como Deus e especialmente os aspectos da sua glória. Vamos ver isso, capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha dele chamar, não é Hebreus, é João. Estou vendo que estou achando a glória aqui nesse texto. Isso. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, quando transformava em vinho. Manifestou a sua glória,
e os seus discípulos creram nele. Como que ele manifestou? Pelo milagre. Ele não se transfigurou ali, né? Mas João fez questão de apontar isso. João continua falando da questão da glória, capítulo 7, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele estava aqui na terra, como homem, Deus homem. Ok? Capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, está falando de Lázaro, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, pela morte. Então, existem sinais que glorificam, mas a visão da glória é outra questão, ok? Mas só que João teve essa oportunidade. Capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como assim? Ser crucificado, ressuscitar, ok? Capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Falando de Jesus, de ele ser glorificado, versículo 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, notem aquela questão de eu e o Pai somos um, né? Que Jesus falou, está contido aí na ideia. Capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a necessidade da fé, de estarmos pondo a nossa fé de maneira correta, na glória de Deus. Agora, Jesus deixou sua glória, capítulo 17, versículo 5. Falava-lhe ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Bom, esse daí já é o... Você colocou no Mateus, né? É João. Aí. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Que glória que ele tinha junto do Pai antes que houvesse mundo? Ele é Deus. Ele estava na glória. Depois o Verbo se encarnou e ele deixou a sua glória. Mas hoje ele voltou à sua glória. Versículo 22, Bíblia, no 17. E lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Está falando dele o Pai. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Onde está Jesus hoje? Na glória. E ele está dizendo que ele deseja que nós estejamos aonde? Com ele, na glória, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então esse aspecto foi muito forte na vida de João, tanto que nós vemos isso no Evangelho de João. Então, aqui nós estamos vendo o aspecto do quê? A glória da pessoa de Cristo. Segundo aspecto, a glória do seu reino. Vamos lá.
Pode voltar no texto lá, por favor? 17. Vamos fazer a leitura agora do versículo 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Ouvindo o quê? A voz, lembra? A voz de Deus. 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Acabou a cena. 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eles tiveram o privilégio de ter essa visão, e era para segurar essa visão até o momento que Jesus ressuscitasse para ascender aos céus. 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Notem, desde o começo do livro de Mateus, quando nós temos estudado, vimos a questão de João Batista como precursor, e nós sabemos que Jesus ensinou, e nós estudamos isso, que João Batista é o Elias, o precursor da vinda do Messias. E eles estão perguntando algo que começou na base do nosso ensino lá em Mateus. A ficha deles cai devagarzinho. Não é de uma vez, tá? 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, o precursor já tinha padecido, cortaram a cabeça do João Batista. E falta agora o escarnecimento e a crucificação de Jesus. 13. Então, os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Que desde o início nós estamos vendo que é João Batista. Mas só agora eles entenderam. Até aí, deu 13. Ótimo. Vamos trabalhar mais um pouco. Pedro, Tiago e João haviam acompanhado Jesus na casa de Jairo. Lembra lá? A filha de Jairo tinha morrido, e Jesus entrou para ressuscitar a menina. E quem entrou com ele naquele quarto? Pedro, Tiago e João, os mesmos três. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Notem que Jesus está dando uma ministração especial para esses três. Percebam só, Jesus tinha uma multidão de discípulos. Dessa multidão ele tinha 70 mais próximos. Desses 70 ele tinha 12 mais próximos. Desses 12 ele tinha mais 3 mais próximos ainda. E desses 3 tinha um mais próximo, o João. Existia uma sequência de intimidade, de amizade, de profundidade, de comunhão. E esses 3 estão aqui. E eles não estiveram só aqui. Mateus 26, 37. Elevando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se lá no Getsêmani. Antes de ele ser traído e crucificado. Aliás, acho que já estava traído nesse momento, ele já estava encaminhando buscar ele. Ele chama os 3 para orar.
Que é um aprendizado. Porque estava próximo o quê? A morte dele. Note que o assunto tem sido o quê? Morte. Morte. Ressuscitando a filha de Jairo, Jesus ressuscitando a si mesmo, ele estava também demonstrando antecipadamente esses três, sua glorificação na transfiguração. Note todo o ensino especial para esses três. E ali acontece o quê? A presença de Moisés e Elias. Moisés representa o quê, meus irmãos? A lei. O Antigo Testamento só tem a lei ou tem outros livros? Tem outros livros. Os profetas. Quem Elias está representando? Os profetas. O profeta Elias está representando os profetas. Então aqui nós estamos vendo aqueles que representam toda a escritura do Antigo Testamento. A lei dos profetas. Moisés e Elias, como as testemunhas daqueles que morreram crendo no quê? Por que Moisés morreu crendo? Na vinda do Messias. No que Elias morreu crendo? Na vinda do Messias. Ele estava aguardando o Messias, e o Messias está fazendo um trailer, uma prévia da sua vinda no reino. E com ele, Moisés e Elias. Então por quê? Porque a lei e os profetas apontam para quem? Para o Messias, para o Cristo. E se cumprem em quem? No Messias, no Cristo. Ou seja, nenhuma palavra do Antigo Testamento deixará de ser cumprida quando o reino for estabelecido. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras do Antigo Testamento. É Jesus falando. Moisés e os profetas. Terceiro aspecto. Observe que o mais importante, então, não é testemunhar grandes feitos e prodígios, mas é ouvir a palavra de Deus. Não foi assim que Deus se dirigiu aos três? Vamos lá, versículo 5. 17, 5. Mateus 17, 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Quem está falando? Pedro. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Calma, sossega, em quem me comprazo? A ele ouvi. O Pedro estava ainda com a mente fértil, especulando. Poxa, os três estão aqui, está tudo preparado, vamos fazer uma tenda, vamos estabelecer o reino agora mesmo. Já. Pode ficar os três aqui, vamos lá. O pai entra em ação. Opa, esse é o meu filho amado. Porque estavam tratando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não falou ouça Moisés, ouça Elias. Quem que é o Senhor da palavra? Quem é o verbo encarnado? Quem é a palavra encarnada? Jesus. A glória da cruz. Versículo 9, Via, por favor.
E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. É uma cruz aqui. Nós vimos então a glória da pessoa de Cristo, a glória do reino de Cristo, e agora nós estamos vendo a glória da cruz de Cristo. O que os discípulos precisavam aprender aqui, que nós precisamos aprender? Que o sofrimento e a glória andam juntos. Pedro, ele não queria que Jesus fosse para Jerusalém morrer. De modo que Jesus teve que ensinar-lhe que sem sofrimento e morte não haveria glória. Será que Pedro aprendeu depois de tudo isso? Eu creio que sim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sofrimento. 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, é necessário ter sofrimento, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É esse tipo de fé que você tem? Agora, não vendo agora, mas crendo. Está vendo? Versículo... Deixa eu perder a linha aqui. Versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante que a gente sabe recitar esse texto, mas quando a gente passa pelo sofrimento, a gente não consegue relacionar. Está totalmente relacionado. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha só, o agir de Deus, o sofrimento. Meus irmãos, tem momentos que os sofrimentos são tão difíceis e tão duros, que a sensação que a gente está no olho do furacão. Deus está ali. Precisamos simplesmente crer. Capítulo 5 ainda, Bia. Versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Acho que eu pulei os textos. Volta lá no 4:12, eu acho que é em sequência aí. 4:12, vai para o 13. Aí. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Note, Pedro, aquele Pedro que estava difícil cair a ficha, caiu e ele escreveu aqui. Tá? 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro.
Ele está falando, não é desse sofrimento que eu estou falando. Não é desse sofrimento porque você fez coisa errada. Não é disso que está falando o texto. Porque a gente colhe o fruto do erro. Não é disso que o texto está falando. 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ele põe disciplina sobre nós primeiro, e aqueles que não são obedientes, aqueles que não creem? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que cada um de nós aqui é salvo, que somos justificados pelo sangue de Jesus, imagina os que não creem, o ímpio, os sem fé. O que espera? 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Viva assim, vamos viver assim. Tem 20? Não. Então, aqui nós vemos a questão da glória da cruz de Cristo. E Pedro aprendeu. Vimos que Moisés e Elias estavam lá juntamente com Cristo, conversando com ele. Sobre o que? Sobre a sua partida para Jerusalém. Põe lá para mim, Lucas 9:31. Os quais apareceram em glória, está falando em Moisés e Elias, e falavam da sua partida, a partida de Cristo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse foi o assunto da conversa dos três. Então, essa partida era para quê? Sofrimento. Aquele momento ele estava em glória, mas para chegar nessa glória que ele estava mostrando onde ia chegar, tem uma partida até Jerusalém antes. Para o cristão, a morte é, ou melhor, a morte não é uma estrada de mão única para o esquecimento. A morte não é isso. Mas uma partida, é o termo que está ali, uma partida, um êxodo de libertação da escravidão desta vida para a glória com o Senhor. Nossa redenção está em Cristo e é decisiva e definitiva. Para quem? Os que creem. Por último, a glória de sua submissão. Muito bem. Pedro, desde o começo, ele não conseguia entender por que o Filho de Deus se sujeitaria a homens perversos e sofreria voluntariamente. Ele não estava conseguindo entender isso. O que diz a filosofia do mundo? Salve sua vida, não é isso? O que diz a filosofia de Cristo? Entregue a sua vida ao Senhor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. São duas filosofias totalmente diferentes. Primeiro o sofrimento, depois a glória, para Cristo e para os seus seguidores. Puxa, mas nós temos alguma coisa errada aqui. Porque a maior parte das igrejas estão falando de glória na terra, de prosperidade na terra, que na terra a crente não pode nem ficar doente. Tem alguma coisa errada com a mensagem deles, porque a mensagem da Bíblia é essa outra aqui. Então, muito cuidado com as coisas que você ouve e no que você está pondo a sua fé. Tiago foi o primeiro a morrer.
João sofreu perseguição e prisão, sendo preso em Patmos. Pedro, note o Pedro, ele opôs-se à morte de Cristo no início. No jardim, ele usou a espada e cortou a orelha do mal. Não é para levar Jesus, não. Né? Mas o Pai deu instruções ali no Monte da Transfiguração. Aí ele ouviu. Pedro, ele não falou que ia fazer 3 tendas? Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Ele estava igualando, ele estava certo em colocar Jesus em primeiro lugar, mas errado em não lhe dar a preeminência. O que eu estou querendo dizer aqui? Que Jesus não é um entre os iguais. Ele não pode ser tratado em pé de igualdade nem com Moisés, nem com Elias, nem com ninguém. Por quê? Porque ele é o Senhor sobre todos. Ele é o monarca, ele é o Rei Supremo, cuja palavra é a autoridade final. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Como que deveria ser o meu e o seu coração como seguidores de Cristo nos dias atuais? Quando ele me pede igualdade, o pastor, quando ele pede igualdade, não tem pé de igualdade com ninguém, nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem com Moisés, nem com Elias. Ele é o monarca, ele é o rei, a palavra final é dele. E quando Deus interviu lá com Pedro, é que Pedro estava enxergando ele igualitariamente. Ele em primeiro lugar, mas em primeiro, depois segundo, terceiro. Não. Ele não é o primeiro, é muito mais que isso. Ele é proeminente. Ele não está nessa sequência. Agora, nós tratamos a ele dessa maneira, consideramos a ele desta maneira em nossas vidas. É fácil olhar isso. Quais têm sido nossas prioridades? De que formas nós estamos vivendo essa vida aqui, na prática? Como que tem sido, na prática, a minha fé? Como que aquilo que eu tenho aprendido a cada semana que estamos estudando junto está transformando a minha vida ou não? Está sendo mais um estudo, mais uma informação. Precisa ser mais que isso, gente. Para a minha vida e para a vida de vocês. Precisamos crescer. A fé, ela é dinâmica, ela é crescente. Não, ela não estabiliza. Quando você achar que você está bom desse jeito, você já está caindo. Precisamos crer naquele que é o nosso monarca, a palavra final, e tratá-lo neste nível, desta forma. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, enquanto aqui, eu clamo pela sua assistência à tua igreja, aos irmãos, às suas carências e lutas. Assim como os discípulos foram lentos no aprendizado, que possamos estar crescendo, não nos limitando. Vamos permitir a ação do Teu Espírito, a compreensão da Tua Palavra, exercitarmos fé convicta, com certeza,
que os problemas deste mundo possam ser colocados diante do teu trono de graça, e que possamos adentrar em tua presença pelo sangue de Jesus, a quem nos submetemos e devemos nos submeter completamente, plenamente. Que possamos viver essa fé, que é uma fé única. Não existe outro recurso fora de Cristo. Portanto, nos agarremos a Cristo com fé, com verdadeira devoção. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E com o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo e a presença em nós de Deus Espírito Santo, nos consolando e ensinando, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém.